Hoje eu quero falar para você como um pedreiro me ensinou mais sobre empreendedorismo e investimento do que muitos livros que são vendidos por aí. Vem comigo que eu vou lhe contar essa história. Quando eu e minha esposa chegamos a uma das cidades aqui do Nordeste, como todas as pessoas que vêm de fora, nós procuramos casa para alugar. E algumas pessoas indicaram algumas casas, enfim, acabamos alugando uma casa, depois não gostamos de ficar ali, vizinho, barulho e tudo mais, e saímos na cidade procurando casas para alugar. Só que é uma cidade muito pequena, cidade com cerca de 4.000 habitantes. Mas aí todo mundo falava, olha, tem uma pessoa que tem várias casas. E eu sempre procurava essa pessoa e nunca encontrava. Porque as pessoas falam, difícil é encontrá-lo, porque ele sempre está trabalhando, sempre está trabalhando. Aí certo dia, uma das pessoas que sabia da nossa busca por casas disse, olha, eu encontrei o dono das casas, ele está trabalhando em uma delas reformando. Ele está reformando a casa para alugar ela. Então essa pessoa nos conduziu até ele e quando eu me deparei com ele, me veio à mente quantas vezes eu já tinha visto ele passar pela rua, sempre com a camisa entreaberta, um chapeuzinho característico do Nordeste e sua bicicleta, aquelas Monarch Barra Forte, a Barra Forte azul. E eu sempre vi ele na rua, mas não tinha a menor ideia que ele era dono desta casa, ou melhor, de várias casas de aluguel. Então fui conversar com ele, fui negociar preço, ele pediu um tempo porque ele tinha várias casas, mas todas elas estavam ocupadas com seus inquilinos, porém ele estava reformando aquela casa para alugá-la. Ele era pedreiro, então ele mesmo construía, reformava ou comprava e reformava as suas casas. Eu aluguei a casa e a gente acabou pegando uma certa amizade, até porque ele não tinha conta em banco, não tinha Pix, não tinha WhatsApp, então até para pagar ele eu tinha que procurá-lo na sua casa. Depois de um tempo morando na casa dele, nós já tínhamos uma certa amizade e um dia eu tomei coragem e falei assim, quantas casas o senhor tem de aluguel? Porque sempre foi um entusiasta de empreendedorismo e perguntei para ele mais coisas. O que ele tinha feito, como foi a trajetória, a caminhada, como ele se organizava entre a construção de casas, visto que era um homem muito simples, um homem do interior, um homem que não tinha telefone celular, tinha um telefone celular com um número que nunca funcionava, porque ele morava mais retirado da cidade, não tinha acesso à internet, WhatsApp, conhecimento financeiro, aplicações financeiras, mas foi um homem que me ensinou muito sobre disciplina, foco, empreendedorismo, mesmo sem ter acesso a tantos materiais como nós temos hoje, por exemplo, na internet. Então ele começou a me falar, quando ele comprou a primeira casa naquela região, não tinha valor algum, porque ainda era só um povoado, bem destoado da cidade. E ele começou então a construir, ele teve sempre o ofício de pedreiro, ele começou a construir desde cedo as suas primeiras casas. Então ele construía uma casa, alugava, comprava com aluguel, juntava um tempo, comprava com aluguel um outro terreno, visto que naquela época, naquela região, os terrenos eram muito baratos. Então ele comprava um terreno e como ele construía, ele então executava o serviço e fazia o mesmo processo várias vezes, chegando ao número de 12 casas de aluguel. Isso considerando outros investimentos que ele tem em terras, em animais e em outros investimentos. Tudo isso sem a possibilidade da leitura, porque foi um senhor que não teve a oportunidade que muitas pessoas têm, sem conhecimentos profundos a respeito de finanças, aplicações, empreendedorismo, investimentos, mas foi uma pessoa que me ensinou muito. E ele disse assim, olha, filho, de grão em grão, a galinha enche o papo. Eu vou aqui contextualizar as palavras que ele me disse. Ele falou o seguinte, se eu tivesse me dado a luxos desnecessários, hoje, com 65, 66 anos, não me recordo, mas era essa faixa de idade dele, hoje eu não teria a minha renda, hoje eu não teria as minhas casas de aluguel. E aí eu ficaria apenas dependendo do INSS, da aposentadoria, mas hoje não, pelo contrário, eu tenho as minhas rendas, eu tenho as minhas casas de aluguel, que por mais que não sejam casas com valores estratosféricos, mas são casas que dá a ele uma boa renda e faz com que ele, a cada tanto tempo, possa construir mais uma casa. Eu achei aquilo impressionante. Eu aprendi muito com um pedreiro, um senhor do campo, muito humilde, muito simples. Aprendi demais com ele a
a respeito de disciplina, foco e quem quer ter liberdade financeira. Às vezes a gente fica correndo atrás do vento e muitas vezes até gastando um dinheiro extremamente desnecessário, coisas fúteis ou querendo aproveitar e somente aproveitar, um hedonismo exagerado, e esquecemos que a vida ela passa e passa muito rápido. 10 anos passam e passam muito rápido. E às vezes a gente quer viver 2, 3 vezes acima daquilo que nós ganhamos hoje. Ele não. Ele até hoje vive uma vida simples, uma vida digna, muito digna, mas simples. Claro que a maneira, o jeito de viver é de cada um. Mas eu aprendi muito com ele, porque é um homem muito simples que desde cedo ele começou a investir. Ele empreendeu desde muito cedo e ele ia reinvestindo tudo aquilo que ganhava. Hoje ele tem a sua liberdade financeira, ainda anda, né, com o seu chapeuzinho característico aqui do Nordeste, a sua camiseta aberta até metade da camisa, dos botões, na sua bicicleta azul Monarch barra forte, mas tem, graças a Deus, muita condição. Tem várias casas, até na época, porque já tem um tempo que eu saí de lá, mas na época eram 12. Só onde eu morava, na rua que eu morava, tinha 4. Aqui eu estava, 2 do lado e 1 na esquina de baixo. Na rua de baixo ele tinha mais 2 casas, só aí já se formavam 6 casas e as outras eram espalhadas pela cidade. Então ele sempre estava fazendo isso, sempre estava trabalhando, sempre estava construindo, sempre estava reformando, comprando casas, porque agora ele tinha capital para comprar casas baratas, e reformava e alugava, reformava e alugava. E uma renda passiva muito grande aí se comparado a outras pessoas daquela região. Então eu aprendi muito com aquele pedreiro, eu aprendi o que é ter disciplina, o que é ter foco, o que é ter um objetivo, mesmo não tendo instrução que muitas vezes nós temos, mesmo não tendo acesso às ferramentas por conta da própria limitação, por conta de não ter tido a oportunidade de um estudo mais formal, mas mesmo assim, um conhecimento absurdo de empreendedorismo, educação financeira, aplicação, investimento e mais do que isso, disciplina e foco. Hoje ele pode desfrutar bem melhor da sua velhice, hoje ele pode desfrutar de uma forma bem mais tranquila, bem mais saudável, porque lá atrás ele resolveu aplicar o seu tempo, aplicar os seus recursos e fazer a sua renda passiva. Se você perguntar para ele o que é renda passiva, ele não tem a menor ideia do que é isso, mas na prática é isso que ele vive. Então que isso sirva de lição para mim, sirva de lição para você, para gente que às vezes fala, poxa vida, eu não sei empreender, eu não sei fazer nenhum tipo de aplicação, mas um homem simples ele conseguiu fazer muito mais do que muitas pessoas que ganham muito dinheiro. Então que isso fique apenas aí como uma troca de experiência, como uma vivência e sirva de lição para gente.